E agora nós vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Tiago. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor. E nós vamos ler no capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 2 do capítulo 1. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma. Agora você vai lá para o capítulo 4, e nós vamos ler os 3 primeiros versículos. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Oremos. Senhor nosso Deus, diante da tua santa e poderosa palavra, aqui estamos diante de ti, que o Senhor nos ensine através dela, que o Senhor fale ao nosso coração, perdoa as nossas faltas, abre a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos entender e aplicar a tua palavra na nossa vida, a fim de que sejamos cristãos maduros, perfeitos, que andemos em tua presença e glorifiquemos o teu excelso nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. A arte de pedir. Em que consiste a arte de pedir? Nós, como crentes, e a minha experiência pastoral de 37 anos no Ministério Batista, me ensina que a maioria dos crentes está muito acostumada a pedir. Nós gostamos de pedir, agradecemos muito pouco, embora cantemos da gratidão de Deus, embora expressemos isso, mas nós estamos mais acostumados a pedir do que a agradecer. E nós temos muito mais motivos para agradecer do que pedir. E o apóstolo Tiago, escrevendo aos cristãos da dispersão, cristãos que estavam enfrentando muitas provações, muitas perseguições, muitas dificuldades de pobreza e de perseguição literal, ele escreve àqueles cristãos, e estas palavras que foram endereçadas àqueles cristãos daquela época, servem para os cristãos de todas as épocas. E o apóstolo Tiago nos ensina a arte de pedir, já que nós vamos pedir a Deus, que peçamos pelo menos de forma adequada, conforme a palavra de Deus nos ensina. E o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre a arte de pedir? Primeiro de tudo, nós precisamos aprender a pedir a Deus com sabedoria. E o que é sabedoria, meus irmãos? Sabedoria é escolher para os melhores fins os melhores meios. Nada daquela história de que os fins justificam os meios, mas para os melhores fins nós temos que escolher os melhores meios. Sabedoria no pedir, primeiro os melhores fins, depois os melhores meios. Por exemplo, eu quero ter comunhão com Deus.
a comunhão com Deus é o melhor fim, mas como é que eu vou conseguir ter comunhão com Deus? Qual é o melhor meio de eu conseguir comunhão com Deus? A consagração das nossas vidas vem ser o nosso meio, o caminho de ter comunhão com Deus. Portanto, para os melhores fins, os melhores meios. Então, sabedoria é isso. Sabedoria também é bom senso. Sabedoria, aliás, a palavra de Deus nos ensina que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, para nós gastarmos nos nossos prazeres. Mas precisamos, portanto, aprender a pedir com sabedoria. E como obter sabedoria? Primeiro de tudo, pedindo a Deus. Olha só o que a Bíblia diz: você pode pedir tanta coisa e Deus não atender, mas se você pedir sabedoria a Deus, Deus vai atender, porque é isso que a Bíblia diz. Peça com sabedoria, e se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não é interessante isso? Se você pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar. Não há nenhuma medida aqui de que Deus não vai dar. Senhor, eu quero sabedoria. Deus vai dar sabedoria. Aliás, há um personagem bíblico que pediu sabedoria. Podia ter pedido riquezas, mas quando ele foi colocado no trono, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a Salomão sabedoria e riquezas. Não é interessante? Ele podia ter dito: eu quero ser o homem mais rico, o rei mais rico do mundo, mas ele pediu sabedoria. E a sabedoria de Salomão é registrada nas Escrituras. Lembram daquele episódio, quando aquelas mães chegaram diante do rei com um problemão para resolver? As duas tiveram seus bebês no mesmo tempo, e quando foram dormir, uma dormiu por cima do filho, amassou o filho, sufocou o filho, matou o filho enquanto dormia. Aí ela pegou o bebê da outra, colocou do lado, e mãe que conhece filho, né? A mãe disse: não, esse não é seu filho, esse é o meu filho. Não, esse é meu filho. Levaram à presença do rei e colocaram aquela criança diante do rei, e uma dizia: eu sou a mãe desta criança, a outra dizia: eu sou a mãe desta criança, como é que vamos resolver isso? Chegaram para Salomão resolver. Aí Salomão disse: traga uma espada, já que a gente não sabe quem é a mãe, nós vamos dividir essa criança ao meio, uma parte fica com uma, parte fica com a outra, pronto, resolve o problema. Mas aí a verdadeira mãe disse: não, se é para matar meu filho, eu prefiro que deem para outra. Aí o rei disse: essa é a mãe, entreguem o filho à verdadeira mãe. Isto é sabedoria. E quem foi que deu sabedoria a Salomão? Foi Deus. Portanto, a primeira lição é: se eu não tenho sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Precisamos de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Os cristãos estavam vivendo tempos de perseguição, e o apóstolo Tiago concita-os a pedir sabedoria. Pediu o quê? Ele podia dizer aos cristãos daquela época: peçam a Deus para livrar vocês das tribulações. Aí o apóstolo Tiago, ao invés de dizer isso: meus irmãos, vocês estão sendo perseguidos, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus para livrar vocês das provações. Tiago faz exatamente o contrário. Ele chega e diz assim: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria passardes por várias provações. Então Tiago entendia que o sofrimento, que a perseguição, que as duras provas da vida não eram ruins em si mesmas, era um meio para se chegar a um fim melhor, porque as perseguições levam o cristão a ser mais maduro. E a palavra perfeito na Bíblia, ela tem um sentido ético. Perfeito na Bíblia significa maduro. E Tiago estava dizendo: ao invés de vocês pedirem a Deus para livrá-los do sofrimento, agradeçam a Deus o privilégio de vocês passarem por provações, porque a provação da vossa fé leva vocês à perseverança. Então, diferente
de alguns pregadores de algumas igrejas hoje, né? Você passa na porta e diz assim: pare de sofrer. Ah, como isso atrai as pessoas. Eu não quero mais sofrer. Então entre nessa igreja, peça a Deus: eu não quero passar por provação. Tiago vem e diz exatamente o contrário: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria passardes por várias provações. E essa é a palavra de Deus para nós, porque a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejam aperfeiçoados e completos, aperfeiçoados e maduros na nossa fé. Há um provérbio árabe que diz: o constante brilhar do sol forma o deserto. Então na vida o sol não vai brilhar sempre. Teremos momentos que as nuvens estão escuras sobre nossa cabeça. Haverá momentos que nós não estamos vendo uma luz no final do túnel. Haverá momentos que nós estamos tão deprimidos e que nós não conseguimos ver as coisas como são. Essa semana eu estava conversando com uma jovem que estava enfrentando um grave problema na vida, e ela ficou surpresa quando eu disse: olha, quando nós passamos por um momento de muita tristeza e de depressão, aí ela se assustou, ela disse: se o crente passa por depressão. Eu dei o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias, meus irmãos, eu considero um dos maiores profetas da Bíblia, um homem extraordinário. Ele desafiou 450 profetas de Baal, ele sozinho, contra 450 profetas. E o Elias era um sujeito assim arrojado, ele chegava a zombar dos profetas. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus aqui, vocês edifiquem o altar, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas, 450, edificaram um altar a Baal, e eles passaram o dia inteiro gritando: ó Baal, atende-nos. E aí o Elias ficava assim: olha, fale mais alto, gritem um pouco mais, quem sabe Baal esteja dormindo, talvez ele esteja de férias, como os crentes desta igreja aqui, né? Talvez Baal esteja fazendo algum negócio, gritem mais. E a Bíblia diz que os profetas se martirizavam, e se batiam, e se cortavam, e clamavam, e nada de fogo. Aí chegou a vez de Elias, sozinho. Ele edifica o altar que estava em ruínas, coloca lá o cordeiro, o animal já morto, e coloca lenha, e depois ele faz algo inacreditável. Ele pega os baldes com água e derrama sobre o cordeiro, sobre o animal, joga água sobre a lenha, faz um rego em volta, e o rego ficou cheio d'água. Como é que você vai queimar um altar e joga água? E Elias orou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo e queimou o altar. E aí que faz Elias? Não deixe escapar nenhum profeta desse, pode matar tudo. Nós não vamos fazer isso hoje, né, irmãos? Mas Elias mandou matar os 450 profetas, e o povo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Elias sai, Deus falou. Aí uma mulher terrível, chamada Jezabel, mulher do rei Acabe: o quê? Elias fez isso com os meus profetas? Pois a estas horas, amanhã, a estas horas, Deus faça comigo o que Ele quiser, se eu não matar este profeta. Aí Elias soube. O serviço secreto foi contar para ele: olha, Jezabel disse que vai te matar. Ele disse: o quê? Aí Elias foge com medo de Jezabel. Passou 40 dias andando, fugindo, e aí ele entra numa caverna profundamente deprimido, triste. Ele diz: ó Senhor, eu prefiro a morte, porque eu estou só, procuro tirar minha vida. E ele entra na caverna, fica lá todo macambúzio, todo triste, chorando, porque uma mulher queria matá-lo. Aí Deus vem para falar com Elias. O que eu queria dizer é que quando nós estamos no olho do furacão,
quando a tristeza invade o nosso coração, quando a depressão bate, a gente perde o foco, a gente vê as coisas desfocadas, parece que uma hipermetropia espiritual. A gente não vê as coisas como deveriam ser, a gente vê as coisas grandes demais, são os gigantes. Na literatura de Miguel de Cervantes, na obra Dom Quixote de la Mancha, quando Dom Quixote olhava para os moinhos de vento e via neles gigantes. Então, quando nós estamos no foco do problema, da provação, do sofrimento, a gente não vê as coisas de forma adequada. Então é preciso sair daquele quadro para que a gente tome decisões. O que é que Elias diz? Eu estou só. E Deus disse: tu não estás só. Há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está só. Procuram tirar minha vida. Sim, meu filho, mas você matou 450 profetas. 450, está fugindo de uma mulher. Então, a gente perde o foco. E às vezes a provação, a luta é tão grande que a gente não vê o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Eu estou só. Você não está só. Há pessoas que estão lhe ajudando no seu ministério. Há pessoas que estão orando por você. Há pessoas que estão torcendo por você. Pode ser que a maioria não faça isso, mas há um grupo que está com você. Há um grupo que está orando, há um grupo que quer fazer alguma coisa, há um grupo que quer ver o crescimento do reino de Deus. Pode ser que a maioria não queira, mas você nunca está só. Então Tiago, ao invés de dizer aos cristãos da dispersão: olha, peçam a Deus para vocês não sofrerem, peçam a Deus para parar de sofrer, Tiago diz: tenho por motivo de muita alegria passarem por provações. Então precisamos pedir a Deus sabedoria para enfrentar esses momentos difíceis. A segunda coisa que Tiago nos diz, além a arte de pedir, além de pedir a Deus com sabedoria, nós precisamos pedir com fé. Porque ele diz: aquele homem que pede sem fé é como uma onda agitada pelo vento. Não pense que esse homem receberá algum favor do Senhor. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai pedir algo a Deus se você não confia nele? Como é que você vai pedir algo a Deus se você não crê que ele pode executar? Então não peça, porque se pedir, você não vai receber. Porque Deus quer operar na sua vida. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. E é o nosso Deus que ouve. E o nosso irmão Tiago nos diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Duas coisas na arte de pedir: pedir com sabedoria e pedir com fé, com confiança em Deus. Meus irmãos, eu fico lembrando como começou este trabalho neste lugar. Eu vim aqui na época que eram 2 lotes de terreno tomados pelo mato. A única construção que havia aqui perto era o restaurante, na época ia se tornar um restaurante Pavan, aqui do lado onde é hoje a Sal e Brasa. Não havia mais nada aqui. Aí um missionário norte-americano, piloto de avião, passando por aqui, viu esses 2 lotes e resolveu pedir ajuda para comprar esses lotes, porque ele viu neste lugar uma igreja. Então ele pediu ajuda na outra América e comprou os 2 primeiros lotes que estavam aqui em frente para a avenida, com vistas a se tornar uma igreja batista. E foi assim que começou. Alguém teve a visão, alguém entrou para esse mato, começou a roçar esse mato, tinha muito pé de tucum aqui. O trabalho começou aqui no Barramar, em um apartamento aqui no Barramar, um grupinho de irmãos. Depois esse grupinho de irmãos começou a se reunir aqui na Vila Militar, na litorânea. Não havia essa litorânea, era uma estrada de chão. E depois construíram uma cabana de madeira bem pequenininha.
e começaram o trabalho da Igreja Batista do Calhau neste lugar. Esta cabana foi ampliada depois, quando eu vim para cá, essa cabana já havia sido ampliada, mas a primeira providência que fizemos quando nós chegamos aqui foi construir um batistério. Não tinha batistério. Eu disse, eu não vou batizar nenhum membro desta igreja, nenhuma pessoa desta igreja em piscina de ninguém, nós vamos batizar aqui. Aí nós construímos um batistério. E aí, meus irmãos, nós começamos aquele projeto daquele prédio de educação cristã. Para quem não sabe, aquele prédio tem fundação para levantarmos mais 3 andares, e no último andar tem uma quadra de esportes para ser um salão de eventos da igreja. Eu quero ver quem é que vai até lá. Lá no projeto tem um elevador, viu? O povo é muito acomodado. Não, lá para cima eu só vou de elevador, não vou subir essa rampa, é só para jovem. Então, visando isso, no projeto tem um elevador. Depois nós nos passamos para cá, para a construção desse templo, e nada do que foi feito aqui foi feito com tranquilidade, em céu de brigadeiro, ou em mar de calmaria. Foi debaixo de muita luta, de muita provação, tirando o sangue dos olhos. Foi ou não foi, irmãos? É por isso que Tiago diz: tende por motivo de muita alegria passardes por várias provações. Podíamos ter ficado até hoje na cabana de madeira, realizando os 5, 6 cultos, e a equipe de louvor se acabando de tocar nos 5, 6 cultos. A gente fica acomodado, mas aí Deus nos lança o desafio, e vamos colocar isso para frente, porque é no meio da provação que a igreja marcha triunfante. Há um hino do cantor cristão, que para mim é a história dessa igreja. Temos por lutas passadas, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem nos dado delas, tem nos livrado delas, seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem levantado, e é esse Deus que conduz esta igreja. Por isso, meus irmãos, quero convidar os irmãos a saírem da sua zona de conforto, arregaçarem as mangas, para concluir aquele projeto que um dia Deus fez brotar no nosso coração, para a glória do seu santo nome. Pedir a Deus com sabedoria, mas pedir com fé, porque esta é a arte de pedir. Amém?